Caríssimos, a aula passada foi extremamente rica, né? Uma discussão lindíssima, com aspectos históricos de modelagem de tudo, né? Com séries de Fourier e a equação do calor. Vou fazer a equação da onda agora. Na verdade, a equação da corda vibrante, porque eu estou com as pontas amarradas. É uma análise que segue muito o ritmo e os passos da que nós fizemos anteriormente. Então a gente vai poder ir mais rápido, né? Porque várias das discussões são análogas às que nós já fizemos. E, bom, no fim eu resolvo essa equação com o caso concreto de uma F e de uma G, já que a gente vai conseguir desenvolver um pouquinho mais rapidamente a análise. Então é essa, equação da corda vibrante. Equação diferencial delta 2U, delta T2, uma constante positiva, derivada segunda em relação ao espaço. Corda vibrante unidimensional. Corda. No x igual a 0, eu dou a posição da corda, dou a tensão na corda, no instante inicial, e as extremidades 0 e π, que estão fixas. Tá? Depois, quando terminar, eu mostro para vocês as fórmulas das séries de Fourier, quando o intervalo não é π, é L, e é uma adaptação muito simples. Então, primeira pergunta seria, por que essa é a equação da corda que vibra? E podia fazer essa análise para uma corda unidimensional e multidimensional. Isso é uma análise de primeiros princípios físicos muito rica, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer a análise de como que a gente trata essa equação matematicamente. Então vamos começar. Primeira coisa, método da separação das variáveis, que levou a uma discussão, né, quando eu fiz a equação do calor. Os argumentos são todos os mesmos. Por que você vai fazer isso? Bom, tem uma tradição, né, tem um protocolo nesse estudo, de que por diferentes motivos, diferentes pessoas ao longo do tempo tentaram e foi dando certo. E aí você repete a tentativa, porque tem funcionado. Então, separar as variáveis significa que eu vou buscar uma solução U de xt, que seja do tipo x de x, t de t. Em que a incógnita x e a incógnita t estejam separadas. E funciona. Aí, quando eu calculo as derivadas, eu preciso ir na derivada segunda, não é? A derivada segunda da U em relação a t. X está constante, vou derivar em t, então o x não muda. Derivada primeira, x, t'. Agora eu derivo de novo, x constante, x, t duas linhas. Então é x de x, t duas linhas de t. E a derivada segunda em x é x duas linhas, t. E, portanto, a minha equação se reescreve como sendo x, t duas linhas, igual k x duas linhas t, que é equivalente a eu escrever x duas linhas sobre x igual 1 sobre k, t duas linhas sobre t. Bom, o k eu posso deixar do lado que eu quiser, né? Só ver se eu pus do lado certo. Tá.
Bom, daqui, isso é uma função de x, isso é uma função de t, daqui segue constante. Mesma discussão que nós fizemos na equação do calor. Se eu tenho se eu estou num ambiente bidimensional, eu tenho coisas que dependem de x e y, mas eu encontro uma grandeza h que só depende de x, e que é igual a uma grandeza g que só depende de y, aí quando eu vario x, o h poderia variar, a priori, porque ele varia com x. Mas, isso aqui é igual a g de y. Como o y ficou parado, esse h não pode estar variando. Embora ele pudesse variar em x, ele não varia efetivamente, porque o y fica parado quando eu ando numa reta horizontal, e aí esse valor fica parado. E aí eu vario o x aqui, e mesmo variando o x aqui, não varia o valor de h. E a mesma coisa quando eu faço variar o y. Fixo o x e vario o y. Aí eu estou variando esse y, fico variando o y. Poderia variar esse valor, a priori. Mas eu estou variando esse y, mas esse x está ficando fixo. Porque eu estou andando na reta vertical. Como esse x está fixo, ele não muda. Então a variação de y aqui não trouxe variação no g. E além de tudo, são iguais entre si. São constantes e iguais entre si. É um raciocínio super sutil. Agora, então, igual a lambda. Então nós vamos ter x duas linhas sobre x e t' sobre t, essas coisas são iguais a uma constante lambda. Aí eu vou analisar se esse lambda é positivo ou negativo e que tipo de equação característica a gente tem. Então, se eu pegar x duas linhas sobre x igual a lambda, equação característica r quadrado igual a lambda. Se lambda for positivo, aí as raízes são r igual a mais ou menos raiz de lambda. E isso dá um absurdo. Igual aconteceu na equação do calor. Por que dá um absurdo? Porque a base das soluções em x, base em x, seria e elevado a raiz de lambda x, e elevado a menos raiz de lambda x. Isso é uma base do espaço das soluções, é uma EDO de ordem 2, com equação característica R2 igual a lambda. E isso não se anula no zero. Como o x de zero tem que ser zero, então isso aqui é um absurdo, pois x de zero é zero. E nenhuma dessas duas se anula no zero, então eu não vou poder ter essa propriedade preservada. Lambda igual a zero. Aí a base seria a constante 1 e a constante x. Eu teria uma raiz dupla igual a zero. Absurdo do mesmo jeito. Igualzinho aconteceu com a equação do calor. É absurdo porque x de π é zero. E nenhuma dessas duas da base se anula no π. Então, a conclusão é que o lambda tem que ser menor que zero. E aí a solução da equação característica é mais ou menos raiz de lambda, só que o lambda é negativo. Então isso aqui fica mais ou menos raiz de menos lambda i. Imagina que o lambda é menos 4. Então fica a raiz de 4, que é 2i, mais ou menos. Então, o lambda já é negativo, quando com o menos fica a parte positiva que aparece na raiz. E quem que é a base das soluções em x?
seno de raiz de menos lambda x, cosseno de raiz de menos lambda x. Essas são as bases. E as soluções em x seriam combinações lineares disso. Bom, A seno de raiz de menos lambda x mais B cosseno de raiz de menos lambda x. Só que lembra que x de zero, x de π é zero. X de π é zero, o B tem que ser zero. Porque aqui não vai dar zero, mas aqui vai dar zero. Então B cosseno de alguma coisa dá zero, o B é zero. Então nós temos que e além disso, né, A seno de raiz de menos lambda x no π tem que ser zero. Então, raiz de menos lambda tem que ser um natural, um inteiro. E aí eu tenho para cada n uma solução xn, que é seno de nx, onde o raiz de menos lambda é esse n. Ou se eu quiser, eu posso sempre escrever que lambda é igual a menos n2, igual eu fiz na equação do calor. Então aqui eu tenho uma parte da minha solução. Agora eu vou para a outra equação. Então a outra equação é o T duas linhas sobre T igual a lambda K. Tá? Passei esse K para cá. E eu sei que o K é negativo, o lambda é negativo e o K é positivo. Então eu já sei que a equação característica R2 igual a lambda K tem como respostas mais ou menos raiz quadrada de menos K lambda I. Porque isso é negativo, porque o K é positivo e o lambda é negativo. Então, eu troco o sinal, fica positivo, essa raiz é o real. E as soluções, a base das soluções, são seno. E eu já sei também que isso aqui, que o lambda é n quadrado. Tá? Menos n quadrado. Quando eu ponho aqui menos n quadrado, esse menos cancela, fica o raiz de k e o n sai para fora. Então é seno de n raiz de k x e cosseno de n raiz de k x. Tenho essas duas expressões para a base. Então, para cada n, eu tenho uma solução em x e um par de soluções em t. Desculpa, eu escrevi x, mas é t. Bom, então nesse momento eu já consigo escrever uma família de soluções. E eu posso escrever que a solução x e t, isso aqui pode ser escrito assim, é uma soma com n de 1 a infinito, alfa n seno de n raiz de kt, mais beta n cosseno de n raiz de kt, e seno de nx.
Alguém pode perguntar, mas e o coeficiente do seno? Eu já embuti aqui no alfa n e no beta n. Tá? Isso é uma série de Fourier, né? Mais ou menos. Mas tem duas variáveis. Tem a parte que tem a base em t, seno e cosseno. Observe que no t eu não tenho esse análogo a dizer que vale zero em algum valor. Eu tenho análogo aquilo que diz que vale zero no x igual a zero e no x igual a π, ou L. E isso me levou a concluir algumas coisas mais simples na incógnita x. Mas na incógnita t, não. Eu fico com a base completa em seno e cosseno. E eu tenho essa fórmula aqui. Só que dá para falar mais sobre isso. Dá para falar quem são aqueles coeficientes. Isso é muito bonito. Na equação do calor, eu também consegui dizer quem eram os coeficientes. Imagine que eu faça agora U de x zero. Lembra que isso é f de x? Mas U de x zero, se eu faço t igual a zero, esses cossenos se anulam, todos. Seno de zero. Esse cosseno de zero fica 1. Então, quando eu faço x zero, isso aqui fica a soma para n de 1 a infinito de beta n seno de nx. Certo? Como eu coloquei cosseno, beta n é isso. Ou seja, o beta n é o coeficiente de Fourier de f em série de senos. Embora esse beta n tivesse aparecido aqui junto com o cosseno em t, ele tem que ser a série, os coeficientes da série de Fourier da f em senos. E isso segue disso. Aí tem a derivada parcial em t. Del u, del t de x0, que é igual a g de x. Mas isso, vamos derivar em t, essa expressão. X fica parado, derivada de seno é cosseno, de cosseno é menos seno. Então fica aquela mesma série, só que, vamos lá, alfa n cosseno de raiz de kt, menos, porque a derivada do cosseno é menos seno, menos beta n seno de raiz de kt. Cada um desses, quando derivou, aqui está multiplicado pelo seno de nx, que ficou parado na derivação em t, e na continuidade da derivação apareceu ainda um raiz de k em todos os termos. Cada um deles foi multiplicado depois, né? Derivei o seno e daí derivada da regra da cadeia pelo que está aqui dentro, apareceu um raiz de k. Então, isso posto que esse del u del x0 é g de x, e a hora que eu coloco zero aqui no x, no t, agora é esse beta n que some, esse cosseno vira 1, e eu tenho que g de x é raiz de k, somatório de 1 infinito. Isso aqui virou 1, então tenho alfa n seno de nx. Isso dá 0 e isso dá 1. Ou seja, o alfa n é igual na verdade, o alfa n vezes k, então alfa n vezes raiz de k é o coeficiente de Fourier da série de senos de g de x.
dizer que o coeficiente da G é o coeficiente de o alfa n, né, é o coeficiente de Fourier da série de senos da G, multiplicado por raiz de k, porque aparece esse fator aqui. Então agora eu sei quem é alfa n e quem é beta n na solução. Então, olha que coisa rica, a equação da corda vibrante também tem uma solução em séries de Fourier. Essa solução está escrita naquela fórmula que é um pouquinho mais longa do que a solução da equação do calor. E os coeficientes são bem determinados. São os coeficientes de Fourier da f e da g, a menos dessa multiplicação por 1 sobre raiz de k, e séries de senos da f e da g. Então, isso resolve, né, o problema da equação da corda vibrante por séries de Fourier. Eu fiz esse problema da corda vibrante com o método das coordenadas, uma aula passada, colocando que a f e a g fossem senos. Vou colocar aqui para vocês verem que dá, claro, a mesma resposta e ver como que quando a gente tem f's e g's particulares, a gente consegue fazer mesmo a conta. No caso daquele exemplo anterior, em que a f é seno de x e a g também é seno de x, nós temos que pegar os coeficientes da série de Fourier de senos dessas funções. Então veja que divertido. Isso é um comentário assim, bem básico, né, bem elementar, mas é bom a gente fazer esse comentário. Quando eu vou fazer a série de Fourier de senos da função seno, é ela própria, né? Porque eu vou escrever a função seno como soma de componentes em senos. Bom, é só ela mesma, né? Então, a série de Fourier de senos da f só tem o primeiro termo n igual a 1, que é o beta n igual a 1, e o seno. Quer dizer que isso significa que o beta 1 é 1 e os demais beta são 0 para n maior que 1. Porque a série de Fourier de senos da f é o próprio, né? Se é seno aqui, o n é igual a 1 e os outros são nulos. E o alfa, lembra que o coeficiente de Fourier é alfa vezes raiz de k. Então, alfa 1 raiz de k é 1 e alfa n é 0 para n maior do que 1. Porque a série de Fourier de senos da G também é o próprio seno. Então, a minha solução, quando f e g são senos, fica soma, quer dizer, soma só tem um termo, né? Só tem o termo n igual a 1. E o alfa 1 é 1. Então, fica seno de n raiz de kt, o n igual a 1. Então, o alfa 1 vamos escrever direito. O alfa 1 é 1 sobre raiz de k, 1 sobre raiz de k, seno de raiz de kt. O beta 1 é 1, então cosseno de raiz de kt vezes seno de x. Se vocês olharem lá na aula anterior em que eu trabalhei com a equação da corda vibrante usando o método das coordenadas, eu cheguei na mesma solução. Lá naquela aula, para facilitar a minha vida, eu disse que eu ia tomar k igual a 1 por uns segundos. Aí ficou seno t, cosseno t, seno x. Exatamente a mesma resposta. Quer dizer que, ainda bem, né? As diferentes abordagens levam à mesma solução. Isso é muito importante como método e como forma de abordar essas equações. E é um dos métodos mais efetivos, né? Resolver com série de Fourier.
Então, isso tem uma grande importância. E agora eu vou... Esse exemplo, então, fechou, né? Até fiz o exemplo, retomei o exemplo anterior. E agora eu vou contar para vocês, assim, só para dar um fecho, como é que ficam as séries de Fourier num intervalo qualquer. Porque eu sempre fiz 0π, 0π, usei nesses exemplos 0π, porque facilita a vida. Mas muitas vezes o teu problema não vem formulado, né, o intervalo, o tamanho da corda, o tamanho da barra, não é π, é L. E aí as análises são todas absolutamente equivalentes, só tem um fator de correção, né? E então eu vou mostrar para vocês as fórmulas do coeficiente de Fourier para uma f, assim. Então agora eu tenho uma f de um intervalo menos LL em R, a série de Fourier da minha função. AN cosseno de nπx sobre L mais Bn seno de nπx sobre L, sendo que o A0 é igual a 1 sobre L, integral de menos L a L de f de x. O AN é 1 sobre L, integral de menos L a L, desculpe, de menos L a L. Aqui f de x cosseno de n π x sobre L de x. E o Bn, 1 sobre L. Opa, as integrais sempre de menos L a L. Então, essas são as adaptações normais para se fazer série de Fourier num intervalo de menos L a L. Tudo igual, só que ao invés de fazer 1 sobre π, integral de menos π a π, são essas as fórmulas. Observe que quando L é igual a π, o que acontece é que aqui tem um cancelamento, em todo lugar tem cancelamento, e fica aquilo que eu tinha escrito antes. Seno de nx, cosseno de nx. E isso na verdade, se você pensar em termos de mudança de variável, né, mudança de escala, você pega o intervalo menos π e manda no intervalo menos LL, ou menos LL no menos π mais π, e aí tudo se adapta do mesmo jeito, todas as construções são do mesmo jeito. Se fizesse as análises da equação da corda vibrante, equação do calor, nesses casos, tinha que fazer aquela adaptação, né? A função ia se anular no L. E aí não ia aparecer nx. Quando eu concluí que tinha que se anular no π, eu vi que o coeficiente tinha que ser um inteiro. Agora, se vai ter que se anular no L, é porque é um inteiro π sobre L. Tá certo? Porque é isso que se anula no x igual a L, porque daí o L cancela e fica nπ. Então é uma adaptação absolutamente natural e que segue todos os passos sem nenhuma complexidade maior.
tudo funciona super bem. Então, quando vocês tiverem que trabalhar com séries de Fourier, assim, em caso geral, vale isso e todas as fórmulas têm essa adaptação super tranquila. Vou dar uma interpretação para vocês do que eu fiz aqui com séries de Fourier e o significado desses polinômios trigonométricos, que a gente usa muito, ela é muito, de uma forma inesperada, de uma forma sutil, e é uma coisa muito interessante. Quando a gente fala em dimensão muito baixa, né, vai fazer geometria em 3 dimensões, e a gente tem um vetor e a gente tem um plano, a gente pensa, né, na projeção desse vetor no plano e dá um outro vetor, que é, de todos os vetores daquele plano, o vetor mais próximo desse vetor aqui. Então, isso é um fato muito normal, muito básico da geometria comum. Então, um plano no espaço, um vetor, que não precisa ser paralelo ou em qualquer posição, projetamos, nós encontramos um vetor no plano que de alguma forma se relaciona com aquele vetor que foi projetado. Uma das coisas que a álgebra linear, junto com a análise, trazem, que enriquece muito a interpretação da gente, é pegar essa ideia simples e levar para espaços gigantes. Então, o que eu vou falar é uma coisa absolutamente parecida, só que num espaço com dimensões enormes. E nós não temos que pensar nas dimensões como se fossem dimensões físicas. Nós não estamos entrando nessas questões se o espaço tem 4, 5 dimensões, o que é isso? Dimensão, para mim, é o número de elementos que eu preciso para escrever uma fórmula. Se eu penso no conjunto de todos os polinômios comuns, de grau 5, eu tenho que escrever uma constante, mais uma constante vezes x, mais uma constante vezes x2, x3, x4, x5. Eu tenho 5 polinômios essenciais, o 1, o x, o x2, o x3, o x4, o x5. Tenho 6 polinômios que formam a essência desse espaço. E eu digo que é um espaço de dimensão 6. Mas eu não estou pensando em 6 dimensões físicas, não é nada disso. É apenas uma terminologia para dizer quantos parâmetros eu preciso para descrever um certo fenômeno. Tá? Então, mas é essa mesma ideia que a gente fez. Nós temos um conceito de ortogonal. É super importante a projeção ortogonal. Quando você tem um ponto e um plano e você faz a projeção ortogonal, você acha o ponto mais próximo desse ponto. Eu vou olhar para as funções seno de nx, cosseno de nx. Se eu estivesse fazendo num intervalo de outro tamanho, era seno de n πx sobre L, cosseno de n πx sobre L. Mas vou pegar aqui. E eu quero ter uma ideia de quando que as coisas são ortogonais. A gente introduz um conceito genérico de produto escalar. Vocês lembram que quando você tem um produto escalar, 2 vetores são perpendiculares se o produto escalar é 0. No mundo das funções, um produto escalar que funciona muito bem é a integral em algum intervalo, que aí vai depender do seu problema, do produto das funções. Quando é vetores, a gente faz aquele produtinho escalar que a gente aprende lá no começo da faculdade. Aqui nós estamos num contexto muito maior e eu estou falando, olha, sabe o que substitui o produto escalar no mundo das funções? Bom, no mundo das funções, o produto escalar é a integral do produto. E aí alguém fala, puxa, mas por que isso? Pois é, né? Isso é que acaba gerando propriedades análogas às propriedades do produto escalar usual. Então, a primeira coisa que tem a ver com a ortogonalidade. Eu vou olhar para o espaço gerado pelas funções seno e cosseno. E aqui vale a seguinte coisa. Seno de nx é ortogonal a cosseno de mx. Quaisquer que sejam
mn. Esse produto é zero. Ou, em outras palavras, a integral de menos π a π de seno de nx cosseno de mx é sempre zero. Quer dizer que as funções seno e as funções cosseno, elas se comportam como vetores ortogonais lá no espaço. Mas qual a importância disso? É que o seno e o cosseno de nx vão formar uma base ortogonal no espaço das funções polinomiais em seno e cosseno. Mas eles têm essa propriedade. E mais, não é só que o seno de nx é perpendicular ao cosseno de mx. Valem outras fórmulas que vocês talvez se lembrem lá dos cursos de cálculo. Lá não fica muito claro por que isso é importante, mas seno de nx vezes seno de mx dx dá igual a π se o m é igual ao n e dá zero se o m é diferente de n. Quer dizer que quando você olha os próprios senos entre si, eles são ortogonais. Seno de 2x e seno de 3x são ortogonais nesse sentido. O produto escalar dá zero. O produto escalar nesse sentido. E, aliás, sabe como é que faz para calcular essas coisas? Vocês lembram que lá no curso colegial, no ensino médio, tem umas fórmulas de trigonometria que chamam transformações em produto? Se você usar a fórmula de transformação em produto ao contrário, isso vira uma soma de senos e cossenos. E aí é fácil ver que a integral dá zero, porque fica a integral de seno e cosseno. A grande utilidade daquelas fórmulas do ensino médio é isso aqui. E também é verdade que a integral de menos π a π de cosseno de nx seno de mx dá π se n é igual a m e dá zero se n é diferente de m. Então, se eu introduzir um produto escalar, que ao invés disso, se eu colocar como produto escalar integral de menos π a π de 1 sobre π, aí inclusive o produto escalar do cosseno de nx seno de mx dá 1 quando é para o mesmo vetor e 0 se os vetores são diferentes. Se eu colocar aquela divisão de 1 sobre π, tá vendo que lembra que tem uma divisão de 1 sobre π com Fourier? Então, se eu colocar 1 sobre π, o produto escalar do seno pelo seno dá 1, e de qualquer seno de 3 por seno de 5 dá 0, e seno com cosseno dá 0, o cosseno de 3x com o cosseno de 3x dá 1, porque daria π eu dividi por π, e cosseno de 3 com cosseno de 5 dá 0, e eu tenho uma base ortonormal. Isso aqui vira uma base ortonormal módulo 1 e vetores perpendiculares, ortonormal, lá no espaço das funções. E aí sabe o que é o polinômio de Taylor? Você tem uma função f. Aí, o polinômio de Taylor não, o polinômio de Fourier. Você tem uma função f. Pensa no polinômio de Fourier que vai até o n. Se você pegar a série até o infinito, dá a f. Então, você pega a f e sua série de Fourier. Como eu andei fazendo isso tudo em várias aulas, né, nas últimas aulas, fiz isso o tempo inteiro. Eu pegava a minha f e escrevia como A0 sobre 2, soma de bn seno de nx, mais an cosseno de nx. E aí a f era igual à série de Fourier. Mas se eu, ao invés de fazer o n de 1 a infinito, fizer o n de 1 até um certo valor, n, isso vira polinômio. E aí agora não é mais igual. É aproximado. Sabe o que é esse polinômio? Olha que interpretação genérica, muito pesada. Pensa no espaço. Ao invés de pensar num plano no R3, como eu comecei essa explicação, pensa
no conjunto gerado por todos os senos e cossenos até grau n. Quer dizer, você pega uma base que tem 2n vetores, seno de x, seno de 2x, seno de 3x, seno de 4x, até o seno de 10x. Pega cosseno de x, 2x, até o cosseno de 10x. E pega também a função constante igual a 1. Então, se eu for com n até 10, eu tenho 10 senos, 10 cossenos e o 1. Eu tenho um espaço com 21 coisas na base. Aí eu pego uma f. A f, como o Fourier discutiu, na aula que eu falei de Fourier, na aula passada para vocês, o Fourier ficou pensando nisso. Poxa, eu sei resolver a equação do calor se a f for senoide e cossenoide. Mas e se ela não for? Ah, se ela não for, eu pego a série. Então, eu pego uma série de Fourier, ela dá a f. E se eu pegar o polinômio até n, dá a projeção da f nesse espaço. Esse é o vetor que melhor aproxima esse vetor que não está no espaço. Então, olha aqui a interpretação rica. A série de Fourier dá a função. Mas se eu truncar, eu não tenho mais a função. Mas o que significa o truncado? Usando, se eu estiver aqui com 10, usando senos e cossenos até seno e cosseno de 10x, qual é a melhor aproximação para minha f? Em que sentido? Dos mínimos quadrados. E que sentido que é esse? Que se eu fizer a projeção ortogonal dessa função f nesse espaço gerado por essas 21 funções, aquele é o polinômio que mais está próximo da f. A projeção da f nesse espaço. Que é exatamente o análogo, num contexto extremamente abstrato, daquilo que é pegar um plano no R3, um vetor e projetar. Você tem o vetor que melhor representa esse vetor dentro do espaço. O vetor não está no espaço, então não adianta, mas a projeção dele está. Isso é super rico e depois que o Fourier fez o que fez, veio toda essa análise em que os senos e cossenos são interpretados como uma base ortonormal, e isso refinou, trouxe muito rigor da análise matemática para esses estudos. E o que nós fizemos nas duas últimas aulas, quando resolvemos a equação do calor e da corda usando série de Fourier, foi fazer isso. Eu usei o espaço dos senos e cossenos, as funções senos e cossenos, como uma base. Quando eu penso num espaço infinito, dá f. E quando eu penso parando num certo termo, dá a projeção da f naquele espaço. E os senos e cossenos são uma base ortogonal por conta dessas formulinhas, que é um exercício de cálculo 1 fazer isso. E a razão de ter esse exercício lá no cálculo 1 é justamente por causa dessa interpretação que está aqui. Muito rico, né? Legal. Ficamos por aqui.